Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Mais um nosso dia que o Senhor nos entrega em nossas mãos, nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos na presença dele. Mais um dia do nosso devocional no Evangelho de Mateus, chegamos aqui no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Acontecem algumas coisas importantíssimas também aqui. Aqui nós falamos Mateus fala da provação de Jesus, da tentação de Jesus de 40 dias e 40 noites no deserto. Fala da prisão de João Batista e do começo do ministério de Jesus. E ali Jesus então vai escolher os seus discípulos, chama 4 pescadores para esta obra. Amém? Chama Pedro e André, e João e Tiago. Amém? Vamos então no capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, joga-se, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que os anjos vieram e o serviram. Somente até aqui, irmãos. Aqui são duas situações que Deus leva um escolhido dele para o deserto, ou leva o seu povo para o deserto. Assim como Moisés, quando sai do tempo do exílio, dos 440 anos de exílio, preso no Egito, Deus tira aquele povo do Egito e atravessa o mar. O primeiro grande batismo que houve foi o batismo de todas aquelas pessoas ali atravessando o mar. E qual foi a surpresa? Aquele povo então deparou-se com o deserto. Muitas vezes nós passamos por situações que o Senhor nos leva. Aqui, se você prestou atenção na leitura, você vai ver no primeiro versículo aqui que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito do diabo? O Espírito da enganação? Eu digo para você que não. O Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. O Espírito de Deus guiou o povo dele, tirou da escravidão e levou para o deserto. Podem acontecer duas situações no deserto: ou você morre no deserto, ou você cresce no deserto. De uma coisa eu digo: se você sair do deserto, você será uma nova criatura, revestida do poder, da autoridade, da graça, do conhecimento, da virtude de Deus. Muitas vezes somos levados ao deserto, nós culpamos o inimigo de ter nos levado, as situações nos levado ao deserto. E eu digo para você que muitas situações é o Senhor Jesus que nos leva ao deserto para forjar o nosso caráter, para ver se eu e você estamos preparados para a grande obra que vem adiante. Jesus é o começo do ministério na terra de Jesus. Aqui é o começo do ministério. Jesus ele tinha 3 anos e meio de ministério e ele precisava correr, mas o Pai que enviou o Filho, ele precisava ver se o Filho estava pronto. E o Pai que livrou aqueles homens, aquelas mulheres, as crianças, os jovens da escravidão, levou aquele povo para uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida, abençoada, que ele havia prometido a Moisés e prometido ao seu povo.
Mas Deus precisava ver se aquele povo estava preparado para receber aquela bênção, para receber a virtude, o poder, o revestimento de Deus. E nós vemos duas situações aqui diferentes. Se você for também levar lá em Gênesis, o primeiro Adão, Jesus, ele é o segundo Adão, ele veio para redimir tudo aquilo que o primeiro Adão havia perdido. Você percebe que eles foram tentados pelo inimigo. E aqui você percebe que Jesus foi tentado. O segundo Adão também é tentado pelo inimigo. Só que o primeiro Adão, ele caiu. Eva caiu e Adão foi junto. Sabe por quê? Porque eles ainda não tinham sido forjados, levados para o deserto. Era tudo muito fácil. O jardim estava ali, a fruta estava ali, a água estava ali, não precisava trabalhar, não precisava nada. E quando a nossa mente está vazia, aí é a oficina do diabo. O diabo se ocupa de lugares na nossa mente, no nosso espaço. Adão não tinha passado nenhuma prova, nenhuma luta. Por isso que é importante que eu e você passemos por lutas, passemos por provas, para sermos tentados e provados, para ver se a gente está preparado para herdar o que Deus tem para nós. Adão caiu, primeiro Adão caiu, foi tentado. Aquele povo, quando sai do deserto, fica 40 anos no deserto, peregrinando no deserto. Deus queria limpar toda a sujeira da escravidão daquele povo. E aquele povo foi reprovado. Daquela geração, apenas 2 pessoas entraram, Josué e Calebe. Josué e Calebe entram na terra prometida junto com os filhos daquele povo, daquela geração que saiu do deserto. Mas nenhum deles entraram, porque foram reprovados no deserto, morreram no deserto. Jesus, ele é levado para o deserto para ser tentado. O Pai permite que o inimigo venha tentar, sob supervisão, venha tentar a Jesus. E a Bíblia diz no versículo 2 que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O inimigo, a primeira coisa que ele faz, ele vai no físico. Ele vai na necessidade da pessoa. Jesus estava com fome, Jesus era humano, ele era Deus, mas ele estava em forma humana. 40 dias, 40 noites, em jejum, o corpo não aguenta. E ele teve fome. O inimigo vai aonde? Na necessidade, naquilo que você precisa. Ele não dá o tiro errado, ele dá o tiro certo. Ele sabe o que está no seu coração, na sua mente, o que você pensa. Você está pensando, vai falar, ele já está sabendo o que está acontecendo. O inimigo, ele é sujo, mas ele é esperto, inteligente. E ele tenta Jesus, aonde Jesus tinha necessidade. E ele disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Era fácil para Jesus fazer isso. E ele estava questionando se Jesus era ou não era filho de Deus. Muitas vezes o inimigo diz isso no meu ouvido e no teu ouvido. Você não é crente? Você não é filho de Deus? Por que isso está acontecendo na tua vida? Por que essa enfermidade veio? Por que você está passando por essa prova? Por que você está desempregado? Por que você não tem nada para comer? Por que os teus filhos estão nesse caminho? Por que isso? Por que aquilo? Ele vai ficar te questionando o tempo inteiro, provando a sua identidade de cristão. E você tem passado por essa prova? Você tem passado por essa luta? Sabendo sair dessa situação de pé? Porque esse deserto é o Senhor que te levou. Muitos desertos foi o Senhor que te levou. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus então respondeu, está escrito também. Ele respondeu na palavra. Muitas vezes a gente responde no xingamento, no confronto, no questionamento. Não, um crente não faz dessa forma. O crente responde na palavra. E Jesus, está escrito, meu Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, da promessa que Deus havia feito. Então o diabo levou-o na cidade santa, em Jerusalém, e colocou ele no pináculo, no lugar mais alto do templo, e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Ele vai na palavra também. Satanás conhece. Aos seus anjos dará ordem ao respeito, e eles sustentarão vocês pelas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Ele cima o salto. Então ele vai aqui e cita essa passagem bíblica que está no Salmo 91, versículo 12. Se você é filho de Deus. E Jesus responde, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16 diz isso. E o diabo levou Jesus ao monte mais alto e mostrou todos os reinos
do mundo e glórias dele. Ele encheu os olhos do Senhor. Olha que riqueza, olha o mundo aí. O mundo é maravilhoso. Muitas vezes o inimigo nos leva para ver o mundo. Muitas vezes o Senhor permite que nós vejamos o mundo. A gente não é tapado. Você pode olhar as coisas do mundo. As coisas do mundo estão aí. E o diabo disse: você quer? Se prostra, me adora. E muitas vezes nós temos negado a Cristo. Quando as coisas do mundo, as coisas materiais vêm sobre as nossas vidas, a gente erra, a gente peca, a gente cai. Você percebe que são muitas provas para você passar. Jesus passou por elas. E Jesus disse a ele: vá embora, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus disse: vá embora, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste cultos somente a ele. Deuteronômio 6:13. Ele cita 6:12, depois 6:13, Deuteronômio. Com isso o diabo foi embora. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que ser provados no fogo para ver se nós estamos preparados para o que Deus tem para nós. Eu digo para você que Deus tem para mim algo muito grande, que Deus tem para mim, para a igreja que eu tomo conta, não minha igreja, a igreja de Cristo que Ele entregou nas minhas mãos, é algo muito grande. O que Deus entregou nas tuas mãos é algo muito grande, mas você vai ter que ser tentado. Você vai passar por situações na sua vida que você não queria passar, mas são necessárias. Situações na tua vida, para que você seja forjado o seu caráter. Depois então Jesus, ele ouve que João Batista havia sido preso no versículo 12, então ele vai e fixa a residência em Nazaré, em Cafarnaum, né? E ali ele prostra naquela situação para se cumprir ali em Zebulon aquilo que o Isaías tinha dito, né? Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte resplandeceu a luz. E a partir daí Jesus começou a pregar. E ele disse, a primeira coisa que Jesus disse, a primeira palavra que Jesus disse no seu ministério: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Eu digo para você: arrependa-se dos seus maus caminhos, das suas más direções. Você vê ali que João Batista diz: arrependa-se. E Jesus diz: arrependa-se. E eu digo para você hoje: se arrependa, não é vergonha nenhuma. Volte para trás, dê um passo para trás, peça perdão, acerta a tua vida, entre de volta a compartilhar a paz com Deus, com seus irmãos, na tua igreja, com a tua família. Acerta a tua situação, irmão. Ei, irmã, para você ser cristão, você vai passar por lutas. Depende da forma que você sair dessa luta. Ou você sai morto espiritualmente, ou você sai uma nova criatura, um novo servo, uma nova serva. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, bendizemos o teu santo nome. Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tua palavra, que se renova nessa manhã em nossas vidas. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu abraço hoje vai para o pastor André, meu amigo, pastora Marli. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Fui. Um abraço. Tchau, tchau.